Terroir Brasileiro. Apoio Concevides RS. Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Rio Grande do Sul, que tem como objetivo o crescimento da cadeia produtiva da uva e do vinho. Bem-vindos ao Terroir Brasileiro e nós continuamos aqui com as nossas sugestões de vinhos de outono. E é claro, a gente está aqui na Bocate conversando com o Denilson Santos, nosso sommelier que nos acompanha nessa saga aí de trazer para vocês os melhores vinhos brasileiros como sugestão do outono. Agora a gente vai trazer para vocês uma vinícola incrível que o Denilson vai apresentar, que é a Pisato, uma vinícola que traz vinhos icônicos, muitas vezes com um cuidado incrível na qualidade e na preparação dos seus vinhos, né, desde a colheita. E o Denilson separou para nós para apresentar um Merlot da Pisato. Denilson, bem-vindo ao nosso programa, obrigado por estar com a gente aqui de novo. E, por favor, nos apresente esse vinho da sugestão da Bocate aí tua. Prazer imenso estar aqui podendo falar de vinho brasileiro, vinho gaúcho. Hoje com a DO Vale dos Vinhedos, né, desde 2009. Exatamente. A denominação de origem aí de 73 hectares, somente de grandes vinícolas. Pisato, uma das grandes marcas para mim no Vale ali. A uva Merlot muito presente, né, que é a uva que tem a DO, é a uva Merlot então. Esse é o Reserva 2022. Safra 2022-2018, das melhores safras do Brasil. Então hoje nós vamos degustar um dos ícones da vinícola Pisato. Merlot dispensa apresentação, né? A rainha das uvas. Exatamente. Né? E essa vai andar muito bem no outono, porque ela não tem aquela potência do Cabernet Sauvignon, não tem a leveza da Pinot Noir, e é uma uva que tu consegue jogar com qualquer momento da estação, tanto nos dias mais quentes quanto nos dias mais amenos durante o outono. Exatamente. O Merlot tem uma característica interessante até para o gosto do brasileiro, né, Denise? Que é um vinho um pouco mais aveludado, com uma estrutura boa de boca e que dá uma satisfação muito grande porque ele conversa muito bem com as papilas, né? Ele não é por isso é a uva do Brasil, né, a Merlot? Exatamente. É a uva do Brasil, para você que não sabe ainda, que não conhece, assista o programa. A uva Merlot é a uva do Brasil, então foi a uva que se adaptou muito bem, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, no nosso solo, nosso terroir, na nossa denominação de origem do vale é a Merlot. Então uma uva que vai andar super bem, ela tem um tanino macio, ela tem uma boa acidez, ela tem um equilíbrio de aroma, equilíbrio de álcool, então é aquela coringa que a gente diz, né? Vamos tomar um vinho, vamos tomar o quê? Vamos tomar um Merlot brasileiro. Merlot. Quando você escolhe um Merlot, normalmente você não erra das nossas vinícolas gaúchas, né, brasileiras, mas as gaúchas em função da adaptação do Merlot aqui, você não erra muito na escolha porque é um vinho que realmente ele é muito amigável, né, na boca, ele é muito... Tomou uma taça, sempre tem o convite para a próxima taça, né? Ou para a próxima garrafa. Para a próxima garrafa, exato. Dependendo o número de pessoas, com certeza, mais de uma garrafa, certo, que vai com essa bela uva e é o que denomina o nosso Rio Grande do Sul, o nosso Brasil, a Merlot. Grande característica. Eu sou fã da Merlot. É importante, assim, a DO do Vale dos Vinhedos é a primeira DO do país, primeira, né? DO do Brasil. E quem não conhece procura entender um pouquinho o que é uma denominação de origem e por que é importante para as vinícolas quando elas apresentam um vinho que tem uma DO, né? Porque tem um certificado, quase uma ISO da área empresarial, é a ISO para o vinho, né? A DO diz que aquele vinho é dali, é daquela região desses 73 hectares e que ela tem essas características que são preservadas pela vinícola. É um certificado, né? É um certificado de procedência, de origem e de qualidade. Exatamente. Viu um DO num rótulo, pode abrir, pode levar, com certeza vai ter muita qualidade, muita característica. E a DO, a denominação de origem, vai trazer a origem, vai trazer tudo de melhor daquele território. Então, exatamente. Então você está tomando um vinho do Vale dos Vinhedos, uma DO do Vale dos Vinhedos, você está tomando um vinho que é dali. Por favor. Vamos degustar essa... Vamos degustar? Beleza. Vou te convidar para... Como nós estamos na Bocate aqui, né? As honras da casa é do nosso sommelier, que tem o privilégio de abrir uma garrafa da Vinícola Pisato, né? Um vinho de... A Pisato em si,
já é sinônimo de qualidade no país, nos seus produtos, né? E tem alguns vinhos Safra icônicos, 2022, então... Sim. Apesar de tem o DNA, né? Então ele fala isso, eu brinco muito, esse nome que eles botaram pro vinho, que é o Merlot deles ícone, né? Sim. Que é feito somente em safras excepcionais. Que é o caso da 2022. Exatamente. Então logo deve estar no mercado o DNA, que é o vinho ícone deles, da uva O Merlot. DNA da Pisoto. Exatamente. Mas toda a linha deles é muito interessante. Eles têm Alicante Boucher, tem Taná, Cabernet Sauvignon. Eles têm uns cortes bem interessantes lá, né? Exatamente. Um belo corte. Outra rolha muito bem integrada. Muito bem integral, né? Rolhas de primeira qualidade, né? Rolhas que são... já denota, né, a diferença de cor que tu percebe. Quando tu abrir o vinho, tu vê uma rolha assim, tu sabe que vai vir qualidade na taça. Uva é sentimento. No Brasil, é paixão. Cultivar uva é história. No Brasil, é poesia. Vinho, espumante e suco de uva são notas de uma composição. No Brasil, essa composição entoa uma perfeita harmonia. Nós somos os responsáveis por desenvolver o setor vitivinícola no Rio Grande do Sul e promover nossas bebidas no Brasil e no mundo. Muito prazer. Nós somos o Concevites RS. Beba com moderação. Vamos ao serviço. São vinhos que estão na temperatura certa. Aqui na Boccati eles já vieram para cá para que a gente pudesse apresentar para vocês na temperatura certa, né? Isso é importantíssimo. E é muito importante, né? O vinho tinto ele trafega entre 12 graus até uns 14, 15 graus no máximo, que é a temperatura que a gente recomenda para que o vinho possa te entregar todas as características, né? Temperatura, como dizem, temperatura ambiente da Europa. Exatamente. Mas aqui nós temos na adega subterrânea, né? Então a temperatura joga ali entre 12 a 15, 18 graus nos dias mais quentes. Então, e isso também é importantíssimo para um vinho assim, que é um vinho para guarda também, né? Isso. Tu manter essa temperatura, tu não oscilar, não ter variações de temperatura. Porque isso que vai fazer o vinho perder a longevidade. Essa oscilação de temperatura, temperatura muito elevada e também a temperatura muito baixa, seguindo peguei um dia 25 graus, no outro dia 10. Então essa oscilação de temperatura também prejudica o vinho. Muito a gente fala quando estuda um pouco sobre vinho, quando todo mundo conhece, o vinho é um ser vivo, né? Então ele tem que manter uma certa temperatura para se manter na melhor qualidade possível. Então isso é uma dica. Não precisa estar numa adega climatizada, alguma coisa, mas ele tem que estar num lugar com pouca vibração, pouca luz e com a temperatura mais estável. E aqui nós temos essa preocupação. Nós temos clientes em todo o Brasil, então clientes que pegam variações de garrafas de safras mais antigas, então ele tem que ter a certeza que o vinho foi muito bem armazenado. E isso também é o que a gente indica para o cliente: comprem vinhos em locais que tenham essa preocupação em manter o vinho na temperatura, numa luz. Exato. Umidade também, porque tem toda a questão da rolha, né? Não pega, tem um desumidificador que a gente usa em todo o nosso espaço de adega para manter a umidade do ar ali, para não ter esse problema de fungo, estragar rótulo, nada. Então é uma preocupação que não é apenas estar na temperatura, tem muito mais atrás de ter um vinho com qualidade e uma guarda mais longeva. É uma boa dica, comprar em casas especializadas que tenham esse cuidado aí, para que você possa ter um produto de qualidade, né? Quanto ao Merlot, rubi intenso com rajadas, né, é um rubi bem forte no centro, brilhante, né? Brilhante, intenso. E para as bordas ele vai se tornando um pouco menos intenso, que é uma característica da uva Merlot. Exato, porque não tem aquela cor intensa que ela Isso. Tem alguns outros ela é um, posso dizer assim, um degradê muito suave, né, do centro para a borda, né? Exatamente. E para entender até a questão da cor, você em casa mesmo que vai degustar um vinho, sempre um fundo branco seria o ideal. O ideal para você perceber essa questão da tonalidade da cor e entender realmente, ver mudanças de vinho, né? A mudança de uva para uva, tu tem essas nuances de cores, né? De cores, né?
E realmente. O nariz é a característica da Merlot, não tem, impossível não reconhecer para quem degusta Merlot frequentemente, né? Exatamente, não tem como. Exato. E É uma das poucas uvas que tu acerta na degustação a cega quase Merlot, sempre, né? Merlot. Né? Exato, então a Merlot. E até isso, nós brasileiros, gaúchos, provamos muito a nossa uva, então, mesmo de vinícola para vinícola, mesmo tempo de madeira, então... Dá uma variação, mas ela é uma característica... Tem a característica dela ali, né? Exato, as frutas vermelhas, né? Exato, a fruta vermelha, que não muito intensa, não boa. É. Elas são, eu diria assim, um pouco maduras, mas não tão forte. Exato. É, muito interessante, cara. É um vinho agradável em aroma, então... A estrutura de boca dele. Primeiro ataque dá sente um leve toque de um vinho que vai ser estruturado, no final ele vem uma picânciazinha de um dulçor e ele segue a persistência em boca. Pede um alimento, esse vinho pede uma boa gastronomia. O final de boca dele é persistente. É persistente. Esse é uma carne e vai bem. Esse aqui é para um assado, para um costelão 24 horas. 24 horas que vai bastante vinho. Exatamente. Vai bastante vinho. O Merlot também é uma uva que ele se encaixa em muitos pratos, mas normalmente ele vai mais para intensidade. Até para uma carne de caça, alguma coisa assim, porque ele equilibra isso, né? Da gordura toda e a elegância dele. Né? Exato, ele joga realmente, tu tá falando da carne, de um prato mais estruturado, realmente com um pouco mais de gordura. Sim, até uma coisa mais simples, né? Mais simples que eu digo em termos de gordura, né? Mas ele tem uma amplitude muito grande de harmonização. O que mais me chama a atenção é que, por exemplo, se você tiver uma carne de caça, a elegância dele encaixa na harmonização. Exatamente, integra bem com a harmonização tanto de uma carne mais gordurosa quanto uma menos intensa. Uma carne grelhada, um leitão, aí super bem. E uma coisa interessante agora, falando do vinho brasileiro, tá? O Merlot brasileiro tem uma característica muito grande que é a frutada, né? Mas não de intensidade, como disse o Denilson. Mas eu gosto muito e me orgulho porque quando eu provo Merlots de fora, no meu caso, ainda prefiro o nosso Merlot brasileiro. Exato, por isso mesmo, por essa elegância, não sei aquele Merlot intenso em aroma, intenso em madeira, um tanino desintegrado, uma coisa. Ele é um vinho muito integrado, tanto em aroma, quanto em boca, quanto em retrogosto, e é um vinho que joga super bem pro outono, né? Pro outono. E uma dica, dá para aerar esse vinho, dá para colocar em decanter. Esse é um Merlot que merece um tratamento desse tipo para que ele possa oxigenar e ao longo desse período, quando você está servindo ou está num decanter, ele vai te entregar qualidades incríveis, né? E também faz diferença servir na taça correta. Com certeza. Servir numa taça correta, numa taça boa. Nós trabalhamos hoje com a melhor taça do mundo, que é a Riedel, aqui na Boccati. Então faz toda a diferença. É tudo. O vinho é um contexto geral, né? Não só chegar a abrir uma garrafa, tu tem o tempo para abrir ela, tu tem a taça correta, tu tem a temperatura. Então é toda uma história por trás de uma história, garrafa. Mas o mais importante é prove, deguste, entenda. Procure, nós que somos sommeliers, a gente estava comentando nos bastidores ali, a gente estuda todo dia e descobre que a gente não sabe quase nada. Verdade. Sempre a gente está sempre estudando. Então, quem gosta de vinho é isso, a gente começa a evoluir, vai provando, vai entendendo, vai anotando e você vai chegar no final assim, entendendo o seu vinho. E eu sempre digo nos meus programas, vinho é um prazer pessoal. O melhor vinho do mundo é o vinho que você gosta. É paladar pessoal, né? Nós temos 3.500 rótulos, tem gosto para todo mundo. Tem gosto para todo mundo. Mas o vinho é experiência. Um brinde com esse belo Merlot brasileiro. Gaúcho. Exato. E também um convite para que vocês consumam produtos gaúchos nessa época que a gente precisa tanto.